Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro de caligrafia. Então, pega o livro aí, página 55, e vamos lá. Ontem nós vimos sobre o som do S. S entre as vogais, que tem som de Z. S com som de S mesmo, no início da palavra, ou no meio dela com dois S's. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar os quadros com os nomes das imagens. Então, eu tenho saia, vassoura e mesa. Olha onde está escrito e pinta o nome de cada figura. Sapato, travesseiro e raposa. Número 3. Siga as setas e encontre palavras. Então, a gente tem que começar seguindo a seta. Primeira palavra com S inicial, suco. Depois eu formo, seguindo a seta verde, professora e depois risada. Então, vocês vão separar. S inicial, qual a palavra de cima que começa com S? Vocês vão botar. Depois a palavra que tem dois S's. E S com som de Z. É o S entre as vogais. Então, vocês vão escrever suco, professora e risada. Nesta página aí, pinte as letras das sílabas de acordo com a legenda. Depois escreva as palavras do espaço indicado. Verde, vogal, azul, consoante. Então, primeiro a gente tem que lembrar quais são as vogais no alfabeto. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. O restante são as consoantes. Então, girassol, vocês estão vendo que já estão separadas palavras, né? Separadas sílabas. SS, na hora que for separar as sílabas, ele fica, né, em sílabas separadas, eles não vão ficar juntos. Então, vocês vão pintar as vogais de verde e de azul, vocês vão pintar as consoantes. Depois, embaixo, vão escrever a palavra girassol, camiseta, osso, sabonete, sapo e parafuso. Parágrafo. Enumere os fatos da história de acordo com as imagens a seguir. Então, a gente está vendo aí as figuras, duas crianças, né? E tem um rapaz também, tem livro, mochila, mesa. Então, a gente vai ver o que está acontecendo. Olha aí, Rafael e Pedro foram juntos para a escola. Qual quadrinho? O quadrinho número 1. Então, põe o número 1. Ao ver que seu irmão havia esquecido o livro, Rafael colocou sua carteira perto da carteira de Pedro. Olha onde, qual é o número que mostra Rafael empurrando a carteira para perto de Pedro. Com a ajuda de Rafael, Pedro conseguiu fazer todas as atividades da aula. Então, qual é o quadrinho que mostra Rafael e Pedro lendo o livro? Chegando à sala, Pedro abriu a mochila para pegar o livro, mas percebeu que havia esquecido. Então, qual vai ser a sequência? 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Agora,
Escreva a história seguindo a ordem que você deu aos parágrafos. Então, vocês estão vendo aí, eu já coloquei escrito, está escrito de vermelho já, para vocês verem como que é. Vocês vão escrever na ordem a história. Rafael e Pedro foram juntos para a escola. Chegando à sala, Pedro abriu a mochila para pegar o livro, mas percebeu que havia esquecido. Ao ver que seu irmão havia esquecido o livro, Rafael colocou sua carteira perto da carteira de Pedro. Com a ajuda de Rafael, Pedro conseguiu fazer todas as atividades. Então, vocês vão copiar no livro de vocês a história anterior que vocês enumeraram, tá bom? Copia devagar para a letra sair bem bonita. A nossa folha aí. O cão e o osso. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Então, o que aconteceu? O cão estava com o osso na boca, ele viu a imagem dele no lago, na água, e achou que fosse um outro cão querendo pegar o osso. Ele começou a latir. E o que aconteceu? O osso caiu na água, não é? Então, agora vocês vão criar um final para essa história. O que aconteceu depois que o cão começou a latir e o osso caiu? O que ele fez? Vocês vão escrever aí o final dessa história e depois colocar a moral. A moral da história é um ensinamento. O que essa história ensina para gente? Tá bom? Vocês vão escrever, não precisa escrever muita coisa, só um parágrafo, tá bom? Pouquinho, mas direitinho, para poder ter o final da história. Bom, crianças, por hoje é só. Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra depois da aula de inglês. Tchau!